Esse ponto que o senhor está falando é interessante porque o senhor abriu a nossa entrevista aqui falando que já sentiu, né, a mudança no Banco Central. O senhor acha Sim. que Galipo, assumindo, ele não vai seguir essa trajetória da alta de juros? Ele vai conseguir convencer ali os seus pares? Ou ele vai ter uma atuação que seja mais alinhada ao pensamento que o senhor traz agora e até mesmo dentro do governo Lula? Ele vai derrubar os juros? Veja, o Galípolo é um sujeito responsável, ele sabe que não pode fazer nenhuma loucura e choques e tudo mais, né? Então, eu não sei o que ele vai fazer, o que está na cabeça do Galípolo. Eu tenho certeza que ele não terá um comportamento errático e como foi o Roberto Campos, que quer ser ministro da Fazenda do governo Tarcísio em 2026, tá certo? Então, ele vai ter realmente um comportamento independente, não é? Do Banco Central, mas ele vai ter decisões técnicas bem feitas, tá certo? Então, não sei se não está certo se você lê a ata do Copom, está dito, se as condições piorarem ou continuarem assim, vai haver mais dois aumentos de 1%. Então, se você modificar essas condições, por exemplo, se você conseguir baixar o dólar, você não tem uma pressão inflacionária que você tem hoje. Hoje você tem uma pressão inflacionária. Então você pode dizer, olha, provavelmente eu vou ter que aumentar juros. Mas se você conseguir controlar o câmbio e o Banco Central está fazendo isso, mudam as condições, né? E é isso que se você pegar o Banco Central americano, muito bem dirigido pelo Powell, ele diz, olha, vamos examinar as condições da inflação no próximo mês, e aí vamos saber se eu vou reduzir mais 0,25 ou não vou reduzir. Ô, ministro, mais uma questão, a gente já falou rapidamente aqui, mas eu queria uma opinião sua mais clara a respeito desse plano de corte de gastos, né, a PEC, na verdade, aprovada já no Congresso. Há muitas críticas neste momento, inclusive por parte da esquerda. O PSOL não votou contra, né? Falando, inclusive, que isso é extremamente forte contra os mais pobres. Quer dizer, um governo do PT sendo extremamente tímido e jogando contra causas que são defendidas pela esquerda. Como é que o senhor analisa essa crítica e até mesmo qual vai ser o impacto disso? Porque esse pacote não agrada nem à esquerda e nem ao mercado, que achou extremamente tímido diante das necessidades que eles veem, né? Como é que o senhor vê essa PEC aprovada? Ela é suficiente? Ela está no limite que deveria ser feito ou deveria ter sido mais ousada? Não, eu acho que não deveria ser mais ousada, porque ela ia comprometer o desenvolvimento do país, o crescimento do país. Por exemplo, se ela cortasse mais, não ia ter recurso para investimento. E nós precisamos de mais investimento no país, todo mundo concorda com isso, né? Mesmo ortodoxos, heterodoxos, tem que fazer mais investimento. Agora, o Estado está com um investimento muito pequeno. Se você cortasse mais, é o investimento que ia ser prejudicado. Então, acho que foi equilibrado, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que meus colegas, meus amigos do PT, do PSOL, estão equivocados, porque eles não estão vendo que este governo, ele está fazendo ele, uma transferência forte de renda para a população mais pobre. Quer dizer, 160 bilhões de Bolsa Família, 20 milhões de pessoas beneficiadas, todos os outros programas que estão sendo feitos. Então, o governo é um governo que já diminuiu a pobreza. Vocês viram, no primeiro ano, o governo diminuiu a pobreza, são milhões de pessoas que saíram da pobreza. Então, não dá para reclamar. O governo não está fazendo cortes, o governo está diminuindo a intensidade de crescimento, não é corte no salário mínimo, tá certo? Então, eu acho que as coisas têm que ser equilibradas. Eu fui ministro da Fazenda, eu sei as dificuldades que você tem em compatibilizar os vários interesses e as várias pressões. Veja, nós temos um Congresso hoje que gasta pelo menos 100 bilhões desse orçamento em 2024. Se você pegar as emendas, se você pegar a desoneração da folha e aquele estímulo para turismo, o governo, o, o Congresso está gastando 100 bilhões. Quer dizer, se ele não gastasse 100 bilhões, gastasse 80, por exemplo, você poderia estar com superávit primário, tá certo?
E o ministro da Fazenda, ele tem que se mover com todas as pressões, tá certo? Então, acho que os meus amigos da esquerda estão equivocados em fazer as suas críticas. Bom, eles têm as suas razões, mas acho que foi equilibrado esse pacote. Não prejudica, por quê? Porque vai manter o crescimento e a geração de emprego, que é o que interessa aos trabalhadores, mais do que Bolsa Família, mais do que um salário Ministro, mínimo elevado. ministro, o senhor citou a ligação do Roberto Campos Neto com o Tarcísio de Freitas. O senhor acha que o interesse dele em ser ou ministro da Fazenda de um futuro governo Tarcísio de Freitas, ou secretário de Fazenda do governo do Estado de São Paulo, isso contaminou a atuação do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central? Não tenho a menor dúvida, porque ele, na verdade, ele é um cavalo de Troia do governo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, ele teve um desempenho diferente no governo Bolsonaro do que no governo Lula. No governo Bolsonaro, ele baixou a taxa de juros pelo patamar mais baixo da história, 2%. Foi até exagerado a redução, tá certo? Então, ele usava a intervenção do Banco Central no câmbio, ele usou, em vários momentos, ele usou, colocou 75 bilhões no câmbio, então ele atuava no câmbio e aí mudou de pensamento no governo Lula. Para quê? Eu acho que é para prejudicar o desempenho econômico da economia. Ministro, tem um aspecto, eu até tinha perguntado para o Maílson, vou fazer a pergunta para o senhor também. Me impressiona muito, o senhor está dizendo que o pacote é adequado, me impressiona muito que economistas de qualquer tendência de esquerda, de direita, desconsideram os gastos tributários, né? Isenções tributárias, benefícios fiscais, que mimam aí o patrimonialismo nacional com mais de 500 bilhões de reais por ano, nunca são revistos, ninguém vê qual é o efeito disso, o efeito prático, né? Agora, não seria o caso de tratar também disso? O senhor acha que o governo não tem força suficiente para enfrentar esses lobbies? O senhor não acha que isso deveria ter entrado no momento que você está discutindo até salário mínimo, mudar a regra de reajuste do salário mínimo? Isso aqui não devia ter entrado, os gastos tributários, isenções, benefícios fiscais? Veja, deveria. O problema é que não tem força política para fazer isso. Você vai fazer o quê? Vai alterar o subsídio que vai para a Zona Franca de Manaus? Tenta fazer isso para você ver. Eu sei. Eu tentei várias vezes diminuir subsídios, tá certo? Por exemplo, tem uma verba que vai para o governo do Distrito Federal, né? É um recurso que todo ano vai para lá, foi criado em 2022, perdão, 2002, e serve para subsidiar, para financiar, por exemplo, a parte de segurança pública do governo federal, do governo estadual, do DF. Ele é indexado, essa verba é indexada ao aumento da arrecadação, né? São 20 bilhões por ano que são gastos, são excessivos. Eu tentei mexer isso quando era ministro do Planejamento, não consegui, porque tem lobby forte. O Haddad tentou mexer agora e diminuir um pouco, diminuir 2 bilhões, né? Porque a indexação não está correta, não é a receita. Tem que indexar no máximo ao PIB, ou então simplesmente correção monetária. E não foi aprovado, você viu, não foi aprovado, né? O governo tentou eliminar outras distorções que tem nos gastos e não conseguiu. Quer dizer, nós temos uma realidade onde a força do governo é moderada, você não consegue. Os subsídios são algo como 600 bilhões de reais por ano de subsídios, mas todos eles têm dono ali. Se você for olhar, tem dono. E hoje você sabe que o governo federal não tem tanto... Incrível isso, né, ministro? Porque quem não tem voz no Congresso acaba pagando essa conta agora. Não precisa ajustar, vai no salário mínimo, vai no benefício social. Não mudar nunca essa realidade realmente é uma coisa muito triste que acontece no Brasil, né? Não, a diferença é que quando o salário mínimo beneficia a maioria da população, né? Aí é diferente. Mais um intervalo para quem está conosco na TV aí, já voltamos.
Ô, ministro, o senhor está falando aí muito com o jeito de dentro do governo. Como é que anda esses contatos aí com o Ministério da Fazenda e até mesmo com o presidente Lula? O senhor mantém aí, conectado com o governo ou não? Veja, eu trabalhei com o presidente Lula, fui assessor dele desde 1992, né? Quando eu saí do governo da Erundina, me tornei assessor do presidente. Participei de todas as campanhas eleitorais. Participei 12 anos, no primeiro e segundo mandato do Lula, eu estava no primeiro escalão do governo. Então, eu tenho um relacionamento bom com o governo e, às vezes, eu dou um palpite, às vezes me perguntam alguma coisa e tal. O Haddad trabalhou comigo. Quem levou o Haddad para Brasília fui eu, no Ministério do Planejamento. Portanto, sou amigo de todo mundo e tal, mas é claro que eles sabem muito mais do que eu o que eles devem fazer neste momento. Ministro, o senhor acha, com essa afinidade que tem com o Lula e com o Haddad... O senhor pode ter algum cargo... Espera só um pouquinho, José. O senhor pode ter algum cargo no governo? Pretende voltar ao governo? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Não, absolutamente. Não pretendo voltar ao governo. Eu passei 12 anos direto, né, no governo. Fiquei muito satisfeito com os resultados que nós tivemos, mas depois paguei um preço caro por isso. E agora eu não quero mais. Eu posso dar palpite, eu posso ajudar, eu posso dar entrevista e tudo mais, mas eu não pretendo voltar ao governo. Estou bem, agora voltei, estou trabalhando na GV Projetos, né? Sou ligado à GV desde os anos 80, né? Estou dando consultorias para o setor privado e tal, então não tenho nenhuma intenção de voltar. Ministro, todo mundo sabe que se o presidente Lula tiver saúde, ele vai ser candidato em 2026. Mas discute-se muito a necessidade até, se não para 2026, para mais adiante, de promover essa transição no PT, né? O senhor acha que o substituto natural do Lula hoje, nessas empreitadas presidenciais, seria o Haddad, não? Veja, saiu uma pesquisa recentemente da Quest que mostrava que, além do Lula, o Haddad era digamos, um candidato que poderia derrotar os candidatos que estão aí, né? O próprio Bolsonaro. Então, eu acho que é natural, me parece que o Haddad está fazendo uma excelente gestão, porque ele pegou uma situação muito complicada, né? Está fazendo uma excelente gestão, o desempenho está aí, ele está conseguindo acomodar esses conflitos que são muito grandes, né? São muito difíceis, tal. Ele caminha sempre no fio da navalha, está sempre na corda bamba, então eu acho que ele tem, digamos, as condições, eventualmente, em 2030, de substituir o presidente Lula. Agora, objetivamente, o senhor acha que no pós-Lula, na fila do pós-Lula, o Haddad está no primeiro lugar, então, a seu juízo? Sim, veja, eu não participo das conversas políticas do PT e tudo mais, não é? Mas o que eu vejo, quer dizer, claro, tem outros nomes importantes, os ex-governadores, pessoas, ministros que estão no governo e tal, mas que tem popularidade hoje e que é conhecido pela população é o Haddad. E eu acho que ele tem todas as condições para fazer uma sucessão bastante boa do presidente Lula, repito, em 2030, porque o presidente Lula tem uma energia que vocês não imaginam. Ele cai, né, e levanta e traz de novo energia, tá certo? Então, eu acho que... Mas, nesse momento, o Haddad é o nome principal, ao meu ver. Ministro Guido Mantega, muito obrigada pela gentileza de nos atender, está aqui ao vivo conosco, ficou bastante tempo respondendo tudo aí, trazendo sua opinião, e é tão interessante a gente ouvir os vários lados, né, as várias vertentes econômicas a respeito do que nós estamos vivendo aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, ministro. Obrigado, Fabíola, Josias, Thales, foi um prazer participar do governo, do programa de vocês. Vocês ainda não foram para o governo, mas irão. Nem vamos. E não vamos, a gente vai sempre estar de olho no governo, que é o nosso papel. É isso, obrigada, ministro, até. Tchau. Obrigado, um abraço a todos.